Em 2010, no censo do IBGE, foi apresentado um crescimento no número de evangélicos no Brasil. No ano de 2000, era de 15,4% e em 2010 aumentou para 22,2%. Existe uma projeção para que em 2026 esse percentual seja de 35,8%. O número até impressiona, mas a pergunta é: a igreja é pop? Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais um Pod Atitude, o podcast do Ministério Atitude da Primeira Igreja Batista do Pará. Aqui mais uma vez com o pastor André e com o Arnold. E antes da gente entrar nos assuntos deste episódio, a gente quer fazer um convite para vocês para o Rejupib, o Retiro de Jovens aqui do Ministério Atitude, que vai acontecer nos dias 13 a 15 de junho no Sítio Jesus, lá na Estrada de Mosqueiro, com o nosso convidado, o pastor Janison Ferreira. Se inscrevam, aí eu vou pedir para o Negide colocar o link aqui embaixo. E o Negide tem uma ideia ousada. Nós queremos ver a possibilidade de gravarmos um podcast ao vivo lá no Retiro, mas isso aí não é garantido, é apenas um possível spoiler. Vai ter sim. Então, se ele está dizendo que vai ter, ele que manda. Então, se você quiser aparecer no podcast... Não adianta, porque você não vai aparecer, mas vai estar sendo gravado lá. No máximo você grita lá atrás. Mas se inscreva, tenho certeza que será um tempo de grande edificação. Depois de um ano que nós não tivemos, no ano passado, normal, é um ano sim, um ano não. Neste ano teremos novamente o nosso Rejupib, Retiro de Jovens da Primeira Igreja Batista do Pará. Vagas limitadas, né? Vagas limitadas e as inscrições já estão abertas há um tempo. Não sei quantas faltam ainda. Mais informações na descrição do vídeo. Amém. Arrasta pra cima. Voltando ao tema desse episódio, como a gente pode ver, o número de evangélicos tem crescido no Brasil. Mas que igreja é essa que tem crescido? Essa igreja é pop? Essa pergunta é muito interessante, Negídio, mas antes de tentar responder, eu acho que a gente deveria tentar definir bem os termos da pergunta, por mais lógica que ela pareça, né? O que significa uma igreja pop? Será que uma igreja popular é aquela que experimenta, goza de boa fama entre as pessoas do mundo? E este tipo de pensamento é que deve ficar bem claro quando nós tentamos responder esta pergunta. Mas, em adição, eu queria acrescentar um subtópico a esta pergunta e para que nós abordemos também a questão de que se a igreja deveria ser popular. Será que a igreja está sendo popular no Brasil? Essa é a pergunta, a igreja é pop? Ou por que ela é pop? Mas também deveríamos pensar sobre a igreja deve buscar ser popular? Popular, quem sabe faz ao vivo. A igreja deve buscar ser popular? Eu acho que uma questão como, indo na mesma linha do que o pastor falou, né? Definir o que seria essa igreja popular, essa igreja pop. Eu penso muito que, olhando, né, para o contexto, já dando um spoiler das notícias que a gente vai ler daqui a pouco, que essa igreja pop ou esse evangelicalismo pop nada mais é, se a gente for parar para pensar, do que uma religiosidade antropocêntrica, egocêntrica, né? É uma religião, entre aspas, é um método, é um meio, é um ajuntamento de pessoas em que o objetivo principal não é agradar ou satisfazer a Deus, mas é satisfazer a si mesma, né? Eu até lembrei, quando eu estava lendo sobre esse assunto, né, antes do podcast, obviamente, uma frase do renomado, do grande, né, príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele diz que é conhecidíssima, uma vez e outra tá rolando no Instagram da vida essa frase, né? Ele diz: chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Eu acho que isso deixa muito explícito que a gente vê dessas muitas igrejas que têm crescido, que têm avançado, que têm tentado ser agradável, né? Ser popular entre as pessoas. Não alimentando, mas entretendo pessoas que muitas vezes nem querem compromisso com o Senhor. E uma coisa que nós temos que entender nesse assunto é que ações essas igrejas têm
tem feito para atingir essa finalidade e quais os prejuízos para o Evangelho de Cristo, quais os prejuízos para a igreja de fato que este tipo de busca por uma popularidade traz. Não é algo inócuo na história da igreja. Considerando o que o Arnold estava falando, né, sobre a questão do o objetivo desse evangelho, dessa igreja é o homem, a gente entra em alguns pontos, algumas notícias que apareceram nos grupos de WhatsApp e tal, e uma delas foi de uma arquiteta que estava falando sobre a questão arquitetônica das igrejas atuais, né? E aí, pesquisando sobre isso, teve uma matéria que eu achei interessante, que ela falava assim, igreja ou shopping center? Ele faz essa comparação, né? Hoje o shopping center, apesar dele ser um centro de serviços e comércio, hoje ele é pensado no consumo e na eficiência da vida das pessoas, né? Então, hoje, como a gente estava conversando mais cedo, né? Hoje, dentro do shopping center, tu tem supermercado, tem serviços de lavanderia, lotérica, serviço do governo, aqui no Belém, Detran e serviço do governo, enfim. Então, cada vez mais eles têm centralizado tudo naquele ambiente. E hoje em dia, na igreja, não é muito diferente, né? Nessas igrejas que a gente levantou aqui. Então, a arquitetura delas é pensada na eficiência. O fluxo de pessoas, ela tem que entrar, fazer o que tem que fazer, assistir aquele culto, aquela apresentação litúrgica e ir embora. Então, a gente pontuou isso como cultura do consumo. A pessoa vem, consome o que tem que ser consumido e vai embora. Aquilo não faz diferença na vida dela. E a gente até pontuou a diferença, né, da igreja católica para as igrejas evangélicas. Como a arquitetura, ela já começa dizendo muito sobre a sua intenção. Falando nesse assunto aí, né, que tu falaste da comparação entre a igreja católica e a igreja evangélica, é interessante que o movimento da Reforma Protestante no século XVI, ela abordou esse tipo de problema, claro, em um contexto diferente. As igrejas do período medieval eram marcadas pela suntuosidade. Tudo era muito bonito, imagens, ouro, vitrais e etc. Então, quando a Reforma Protestante estourou e avançou ali na Europa, eles começaram a mudar essa questão arquitetônica da igreja, mas não sem razão. Claro, para se distanciar de uma liturgia anterior que os reformadores e nós entendemos que não era bíblica, mas também com uma razão teológica por trás disso. E eu acho que aborda diretamente o ponto que a gente vai tratar aqui na sequência. O objetivo deles ali era destacar que o culto, a liturgia do culto, a estrutura da onde o culto é oferecido, ela tem que ter um foco apenas. A glória de Deus, adorar a Deus. E o Deus da Bíblia é o Deus invisível. Então, se você for em uma igreja tradicional, por exemplo, como a nossa aqui, que é uma igreja tradicional, você não vai ver imagem, você não vai ver... a ideia é que a área onde ocorre ali onde fica o púlpito, o tablado, ele não tenha atrativos demais, porque o objetivo é que toda a igreja esteja concentrada em adorar a Deus. E hoje, atualizando esse problema, parece que as igrejas estão se afastando um pouco desta visão reformada e bíblica de igreja. Estão começando a trazer para as igrejas fachadas especiais, conveniências, como tu bem falaste, a igreja que tem academia, é a igreja que tem banco, é a igreja que tem isso, que tem aquilo. Conforto até o limite. O objetivo das igrejas reformadas ali na época da reforma, lógico, né? Era atrair a adoração a Deus, não atrair as pessoas pelo conforto. E essas igrejas hoje que eu chamo, não sei se só eu, acho que outras pessoas chamam também, essas igrejas com formato de shopping center, elas têm essas outras formas de querer atrair as pessoas.
Elas atraem pelo conforto, pelo luxo, pela beleza estética, por tudo que oferece. E isso é uma perversão semelhante do que a igreja fazia da Idade Média com outros princípios. Ali era vitrais, era o luxo do ouro e etc. É interessante que o problema... A gente estava conversando sobre isso, né? Que o problema todo não é o vitral. É muito lindo um vitral. O vitral é lindo. Eu acho lindo ali, a arquitetura sacra, né? Eu acho lindo visitar aquelas igrejas todas ali do período gótico, romântico. Então, assim, eu acho muito lindo. E o problema não está na arquitetura em si, assim como o problema não está numa fachada de LED, num letreiro grande. Não sei, uma fachada de LED já fica em dúvida. Mas eu digo em si, né? Não é o LED que vai causar o problema. Não é você ter, sei lá, uma venda de uma comida dentro da igreja. O problema, que é o que eu penso que entra nessa questão do evangelho de consumo, das igrejas de consumo, é que por ser centrado nisso, como a igreja católica era centrado na estética, né? Focava na estética, na beleza exterior, enquanto esquecia do culto a Deus, do mais importante. Essas igrejas de igual modo, ou de modo semelhante, focada em oferecer conforto. Então você tem um caixa eletrônico para você sacar o dinheiro, você tem uma lotérica para você pagar uma conta, você tem um café para você beber, você tem, enfim, academia, como o pastor falou. Eu acho que o problema disso é que você vai descentralizando o foco da pessoa para outras coisas. A igreja, que é o que os reformadores, os pós-reformadores, século XVI, século XVII, século XVIII, tanto bateram, que é você ir para aquele local, estar focado, centrado em cultuar a Deus, ela vai deixando de fazer isso. Ir à igreja se tornou uma ida ao shopping. Você vai fazer uma coisa e você aproveita para fazer outras coisas. Então você está sentado ali naquele templo, mas a sua mente, qual o sabor do café que eu vou pedir? Vou pedir com calda de chocolate, com calda de caramelo. Então, cultuar a Deus numa igreja shopping é algo secundário, quando na verdade o culto a Deus é algo primário, né? É fundamental. Na verdade, é o centro e o motivo de existir uma igreja. E aí, é comum que, com afã, né? Com o objetivo de fazer a igreja crescer, prosperar numericamente, não espiritualmente, as pessoas são atraídas pelas benesses. E não pelaquilo que deveriam ser atraídas, que é o evangelho de Cristo. Paulo tem um ensino que eu acho que é central para que nós possamos entender essa questão daquilo que deve ter a primazia dentro da igreja. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 21. É outro contexto, mas eu vou explicar aqui. Paulo está lidando ali com a igreja de Corinto com um problema de divisão dentro da igreja. E em que tem grupos que se formam, um diz que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Além disso, a igreja de Corinto era uma igreja em uma cidade que tinha, em sua maioria, formada por gentios, mas também tinha algum público ali naquela igreja, por assim dizer, de judeus. E aí, Paulo tem que explicar as nuances do evangelho para essas duas formas de pensar. Uns pensavam umas coisas quanto ao evangelho, os judeus, e os gentios pensavam outras coisas. E aí Paulo vai dizer, olha, nada disso é importante. O mais importante é o seguinte, ele vai dizer, lá 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, a partir do 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Uma pausa aqui nesse verso 22. E aí, o princípio aplicável aqui ao tema que a gente está tratando é que eu poderia dizer assim, olha, alguns querem conforto, alguns querem ter conveniências na igreja. Porque é o que a mente do homem moderno, do homem acostumado a shopping centers, quer. Ele quer viver, ele quer que esteja tudo à sua mão. Paulo está lidando também com dois públicos ali que queriam coisas. Então, aí, enfrentando esses dois, os judeus queriam milagres e os gregos queriam sabedoria. Mas Paulo vai dizer, nós, porém, entenda a igreja aqui, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Nós não oferecemos conforto.
Nós não oferecemos os benefícios de uma igreja linda, maravilhosa e com uma estrutura de loja. Ainda que ter uma igreja linda e maravilhosa não é mal em si, mas depende, quando você pensa, deve pensar a arquitetura de uma igreja, que conveniências ela pode oferecer, o foco tem que ser sempre o mesmo, Cristo crucificado, é o que Paulo vai dizer. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus. Nota que Paulo não estava preocupado em atrair todos, não estava preocupado em fazer o que fosse trazer a maior quantidade de judeus. Vamos fazer uma festa judaica para atrair os judeus. Vamos botar aqui umas menorais, aqui, uns sinais, aqui, uns símbolos do judaísmo para atrair os judeus. Não, Paulo não está preocupado com isso. Ele diz assim, nós pregamos a Cristo crucificado, o que para os judeus era escândalo. Como é que um judeu vai entender que o Deus deles morreu numa cruz? Era um escândalo. Assim como era loucura para os gentios, porque não era sábio. O herói, o salvador para o grego era aquele camarada que era o herói que lutava, era Homero que ia, vencia as batalhas e tudo mais. E não, mas o salvador do cristão é um galileu que morreu numa cruz, crucificado. Então, nota que Paulo ele não moldou a igreja, não moldava a mensagem para atrair pessoas. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com apenas uma coisa, em pregar a cruz de Cristo. E ele vai dizer no verso 25, por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Acho que pegando esse gancho que tu colocou da mensagem, né? Hoje a gente entra muito na questão da discussão, a mensagem ou o meio, né? Por onde isso é comunicado. A gente colocou aqui da arquitetura das igrejas. Como o Arnold falou, o problema não é ter um letreiro de LED na fachada da igreja, o problema não é a fachada ser quadrada ou ser gótica, oval, minimalista. Não é isso que vai fazer a diferença, né? É a mensagem que é pregada lá dentro. Só que aí a gente vem para alguns casos, a gente vai para os absurdos, né? Existe uma igreja de Goiânia, né? Provavelmente você já viu isso em algum lugar na internet, que a mais recente ação dela foi para dizer que nem foi dentro da igreja. Então não tem problema, né? Então cancela. Não foi na frente. Foi do lado de fora da igreja. Foi no pátio da igreja. Então não tem problema, que dentro gente. da igreja não pode. Dentro da igreja não pode. Ela fez a balada Sunset. Enfim, ela chamou de balada Sunset. Na matéria... Balada Sunset. Na matéria que eu achei engraçado é que eles fazem, foi muito bom, não sei o que. Olha, eu tô querendo dizer o nome dessa igreja. Não pode. Não pode. Aí na matéria a pessoa diz assim, olha, foi muito bacana, muito jovem, não sei o que. Olha, a gente teve até bebida sem álcool. É o grande atrativo. E aí eu fiquei assim, gente... Aí, enfim, tem o vídeo de divulgação e tudo. Entre uma balada, entre um evento secular e o vídeo promocional, né? De um evento secular e dessa balada Sunset Gospel, é tudo a mesma coisa. Só muda o gospel, né? Só muda que toca música evangélica. E não tem álcool. Antes do pastor falar, eu sei que ele quer falar, mas algo interessante, pegando o gancho que ele falou em Paulo, né, e lidando com isso aqui, o pastor falou sobre a questão do judaísmo, mas é interessante olhar para o contexto lá de Corinto, que existiam templos pagãos ali. Um dos maiores templos pagãos ali do período greco-romano, o templo de Afrodite, estava em Corinto, né? E é interessante que quando Paulo está organizando a igreja, manda as 2 cartas lá para regular, para corrigir os erros e tudo mais. Em nenhum momento a gente vê Paulo tentando, vamos dizer assim, fazer a igreja parecida com um templo pagão ou com programações de um templo pagão para atrair os pagãos ao cristianismo. Paulo não faz isso. Muito pelo contrário. A igreja de Corinto tinham padrões, normas, instituições que diferiam completamente do paganismo, dos templos pagãos, a ponto dos gregos ficarem chocados com aquilo que eles faziam, né? E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vê uma tendência diferente.
Hoje a gente não vê a igreja querendo, não, nós vamos nos distinguir do que o mundo é. Não. Para a gente atrair, qual é o segredo? Não é o segredo de Paulo, como o pastor falou, de pregar o evangelho, chamar ao arrependimento, mudar o padrão de vida, não. O nosso meio, né, a ideia que inventou a roda, que vai fazer tudo girar não, vamos fazer igual uma balada sunset normal. Só muda que vai ter 2 coisas diferentes. 3, não vai ter álcool, vai ter o nome gospel e as músicas vão ter o nome Deus. Pronto, vamos atrair a galera. Eu acho que eu vou chegar nesse segundo assunto abordando ainda um pouco do primeiro. A questão estrutural, quando você pensa em construir uma igreja e você olha para a arquitetura de um shopping e faz da arquitetura da igreja similar de um shopping, eu não acho que é de todo inocente. Não é só o que é ensinado lá. Quando você pensa, planeja, como o Arnold acabou de falar, quando você pensa a igreja, inclusive a questão arquitetônica, você deve pensar à luz do evangelho, à luz do que é aquele ambiente. O que aquele ambiente fornece principalmente? É a palavra de Deus, é o evangelho de Cristo que salva. E aí, no segundo caso, que é esse caso dessa... Como é? Não sei o que, Sunset. Balada Sunset. Balada. Eu acho que o problema é muito pior do que o primeiro caso. É muito pior. Aqui o erro é mais grave, porque não é só, digamos, o que eles pensam em oferecer para atrair. Lembrem, não estava aqui, eu não tinha nem pensado nisso aqui no meu roteirozinho, mas lembrem que os judeus ali, lá no templo judaico, no templo de Jesus, eles botaram várias vendas, várias coisas para atrair as pessoas para o templo, para a questão da adoração, dos sacrifícios de animais. Então tinha várias tendas e isso virou Jesus. Estavam fazendo da casa de Deus um negócio. Então isso é um alerta para aqueles que querem ter uma imagem de que vem para cá, que aqui a gente vai oferecer todos os serviços que você precisa. No mínimo é um alerta. Mas quando fala da balada Sunset, aí para mim o negócio já é mais embaixo, porque já é o problema na forma da adoração em si. O templo ao redor, da onde se promove a adoração, ele é importante e deve ser pensado segundo o que uma igreja de fato é biblicamente. Mas a adoração em si, aí é muito mais problemático. A gente tem que lembrar de exemplos bíblicos, como por exemplo, Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles morreram ao oferecer fogo estranho no altar. O que é fogo estranho? É uma adoração que é diferente daquela que Deus estabeleceu para que nós fizéssemos. Então eles fizeram uma forma diferente, sabe? Uma forma preguiçosa, ou talvez uma forma para atrair os jovens, ou atrair qualquer pessoa que seja, e aí se deram mal. A Bíblia diz que eles morreram sumariamente. Então, o grande problema em todas essas perversões está no objetivo, que aí casa com o mesmo objetivo do primeiro, repito, apesar de eu achar que agora é mais grave, é que o que é feito na igreja, quer seja na estrutura, quer seja na adoração, tem um objetivo principal, que é atrair pessoas e não glorificar a Deus. E pastor, é interessante que esse exemplo que o senhor deu de Nadab e Abiú, que tem um exemplo também no próprio Novo Testamento, né? Jesus, quando ele fala com a mulher samaritana, ali em João 4, né, junto ao poço, ela diz assim, poxa, os judeus dizem que só é correto adorar lá em Jerusalém, lá no templo, né, de acordo com os padrões judaicos. Ela, sendo uma samaritana, adorava no Monte Gerizim, então tinha um outro padrão. E Jesus diz a emblemática frase, né, chegará o tempo em que Deus busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E às vezes a gente não entende muito bem essa fala de Jesus, mas em espírito e em verdade ali também envolve não somente um coração genuíno em qualquer lugar, como ele vai dizer, né? Não, qualquer lugar você pode adorar, mas em espírito e em verdade também diz respeito a um modo correto. Existia um modo de ser adorado que não era nem dos judeus, nem dos samaritanos, né? E Jesus está falando assim, olha, Deus está buscando esses adoradores. E a prova maior disso é que quando Jesus vai ao céu, Jesus deixa os seus apóstolos, Jesus, na sua missão que ele deixa para aqueles apóstolos, é justamente que eles organizassem a igreja com um padrão. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu estou adorando a Deus. E a pessoa tem essa ideia de que adorar a Deus é da maneira que eu quero.
Eu adoro a Deus da maneira que eu quiser, do modo que eu entendo ser correto, e você não pode criticar isso. Só que o que a gente falou lá no primeiro... Foi no primeiro? Idolatria foi no segundo, né? Foi no segundo episódio. Você forma um Deus na sua mente, você forma também como esse Deus deve ser adorado. Mas Deus é muito claro na WBU, o próprio Jesus falando, os apóstolos instruindo a igreja. Deus, existe um Deus verdadeiro, e esse Deus verdadeiro estabelece desde o início da Bíblia até o final como ele deve ser adorado. E se você não adora no meio que ele estabelece, você está fazendo outra coisa ali. Sabe o que é interessante? O problema é que nós somos da geração do on demand, né? Em que você escolhe o que você quer fazer, o que você quer assistir, quando você quer assistir. Hoje, para cortar cabelo, por exemplo, outra ilustração disso que eu estou falando, você não vai lá para o salão, espera a sua vez e depois é cortado. Não, você agenda no horário que você pode, você chega lá. Então, nós somos acostumados a que as coisas girem ao nosso redor. Girem ao nosso redor. E por isso, eu acho que as pessoas ignorantes do ensino da Bíblia, não apenas ignorantes, eu estou sendo bem bondoso aqui na palavra, ignorante do ensino da palavra de Deus, eles acham que o culto ou a adoração a Deus ou a reunião dos santos é on demand. Como é que você gosta? Você quer que a gente faça um luau, que você... Depois vocês vão poder ver o vídeo aí. Eu não sei se tem como botar o link aí do vídeo. O vídeo, aí é todo mundo pulando, dançando jogo de luz e fumaça, todo com roupa... Bebida não alcoólica. Bebida não alcoólica, meninas com roupa tudo indecente, barriga de fora é o que não falta nesse vídeo. Então, é como você quer adorar, é assim que você quer adorar a Deus, mas a Bíblia aponta em direção completamente oposta. O Arnold falou sobre padrão, e eu acho que um padrão para nós é o padrão que é revelado lá no livro de Atos. Ali, no livro de Atos, a igreja nasce e ela já começa a sua caminhada e ela tinha uma quantidade específica, talvez não seja a melhor expressão, mas ela tinha aqueles itens específicos que integravam a verdadeira adoração. Como nós lemos em Atos 2:42, quando é o primeiro resumo sobre o avanço da igreja evangélica em Atos, tem alguns resumos, e eles descrevem a igreja da seguinte forma: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, ao que os apóstolos tinham ensinado, a pregação do Novo Testamento, a comunhão, eles estavam juntos em comunhão, o partir do pão e as orações, Atos 2:42. E em Atos 2:47 traz a outra parte que integrava a adoração. Louvando a Deus, tinham simpatia de todo o povo. Olha o que é esse texto aqui, quando eu li, achei muito interessante, especialmente esse verso 47. Olha o que atraía o povo. Como eles tinham... Porque a igreja ali era pop, não em quantidade, porque o paganismo imperava, mas atraía aqueles que deveriam ser atraídos, porque eles se dedicavam ao ensino da palavra, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão, que era a celebração da ceia, o mandamento de Deus, as orações e ao louvor. Pronto. É isso que tem numa igreja. É isso que tem numa igreja. O Arnold sabe que... Eu já contei pra ele algumas vezes. O Arnold sabe. Você pegou em mais uma, né? Te fala aí. O Arnold sabe. Nunca tô pronto pra isso. Eu, como pastor de jovens, agora o povo já desistiu. Mas eu sofria muita pressão para moldar o culto da juventude, moldar as atividades da juventude para atrair. Sim. Graças a Deus, misericórdia do Senhor, que desde o início eu fui firme, não. O que deve atrair são essas coisas. O que deve ter no evento de uma igreja são essas coisas: louvor, adoração, comunhão, pregação da palavra, oração. É isso que atrai. É esse tipo de coisa que atrai. Não atrai todo mundo. Mas o nosso objetivo não é atrair todo mundo, é atrair a igreja de Cristo, aqueles que Deus, como o livro de Atos vai dizer, vai acrescentando a sua própria igreja. E interessante isso também, né, que eu não lembro onde eu ouvi isso, foi um dos meus módulos, acho que do seminário, e o pastor falava sobre isso, né, que às vezes, e o pastor americano, no contexto americano, ele falava assim, olha, às vezes muitas igrejas americanas querem
atrair tanto as pessoas de fora, mudando a mensagem e o meio, a igreja. Elas querem atrair tanto que aquelas pessoas que vão pra lá, que seriam o público-alvo, nem querem. Porque é o ponto aí da balada. Entre eu ir pra uma balada, eu prefiro ir pra uma balada que tem álcool, o camarada que tá na carne. Porque eu vou pra uma balada, né? Ele vai comparar as duas coisas. Poxa, eu prefiro ir pra uma que eu posso fazer o que eu quiser. Posso ficar com o que eu quiser, posso beber o que eu quiser, posso ouvir as músicas que falam das coisas, né? Ali mais brutas. Então, ele diz assim, muitas igrejas nos Estados Unidos tinham esse problema, que estavam moldando para atrair número, estavam com poucas pessoas e queriam aumentar seus números, faziam isso, só que elas experimentaram algo contrário. As pessoas não querem mais, vamos dizer assim, não querem uma balada. As pessoas, às vezes, estavam sedentas por uma mudança. E aí, né, obviamente não todos, porque nunca é todos, mas aquele que realmente é do Senhor, aquele que ali o Senhor já quer trazer para si, aquele camarada ia procurar uma igreja realmente bíblica. Ele não queria ficar na mesmice, na comodidade dele. Porque entre uma comodidade e outra, ele prefere estar numa comodidade, né, numa balada verdadeira. Ainda nessa questão da balada Sunset, tem um perigo por trás. Não é só porque não estão fazendo da forma correta, mas a forma de adoração que eles procuram e tentam fazer, elas têm a aparência do mal. Tem um texto muito conhecido que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 21, que diz assim: orientações de Paulo para a igreja, como lidar, é a conclusão da carta, ele está ensinando as últimas lições. Aí ele diz assim, olha, mas ponham à prova todas as coisas, ou seja, avaliem, tenham discernimento para julgar todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Afastem-se, verso 22, de toda forma do mal. E esta palavra forma aqui no grego, ela tem o significado de aparência. Então, por isso que muitos dizem assim, eles se afastem da aparência do mal. Isso, uma balada, até pelo nome já mata. Uma balada sunset não é se afastar da aparência do mal, mas é atrair jovens pela aparência do mal. Como depois eu vou ensinar, como é que essa igreja ensina depois que aquele jovem que está lá, que participou dessa festa, não deve ir para uma festa do mundo. Ele vai dizer assim, olha a festa lá é igual a nossa, mas lá tem álcool. Não vai porque lá tem álcool. Lá não tem o nome de Deus. Lá não tem o nome de Deus na música. Vamos botar outra música. Isso é ridículo. Você está usando algumas, ainda que se usar totalmente é escrever na testa, né? Mas você está usando a aparência do mal para atrair. Eu já fui muito em festa. Na minha vida, no passado distante, eu ia muito para festa. Sunset também? Sunset, já fui muito para Sunset, já fui muito para boate. Sim. Essas coisas todas. Eu olhei esse vídeo... Baladas assim, e badaladas. Olha, baladas e badaladas de Belém. Eu olhei esse vídeo, essa notícia, e o vídeo é igual às festas que eu ia. Sim. Então, isso não é... Eu quero agora, em Cristo, eu quero me afastar dessas coisas. Eu não quero ir para essas coisas. Esta é a mensagem. A figura que Paulo faz de se revestir do novo homem é tirar a roupa do antigo homem e vestir agora a roupa do novo homem que espelha-se em Cristo. E isso aqui é o completamente oposto. Está chamando pessoas pelo pecado. Isso aqui, essas igrejas... É por isso que eu queria falar o nome, eu não falei o nome, o Negidio não me autorizou, mas coloca lá no link lá. Os líderes que organizam isso, eles são mentirosos. São mentirosos, eles querem dinheiro, querem fama, querem atrair as pessoas, querem like, eles não querem salvação de vidas, eles não querem transformação do evangelho, eles querem enganar os outros. Eles querem enganar os outros. Então, eu sofria muita pressão. Pastor, bota isso no culto. Bota um jogo de luz. Bota jogo de luz, bota uma fumaça, bota isso. Eu não vou botar nada disso. O jovem que nós queremos atrair, e deve ser, não é só a nossa igreja, graças a Deus, mas que igrejas sérias querem atrair, é aqueles que querem mudar de vida, que querem ser transformados. Não é o que querem experimentar uma simulação na igreja do que eles vivem no mundo. Eu acho que é mais eu quero fazer as minhas vontades, mas com o selo de aprovação da minha igreja de que eu posso fazer, perfeito. Né? É igual o carro na crente. É o carro na crente. Carro na Cristo. Arnoldinho é direto. Era na frente da casa dele. Não, ele só ficava olhando da janela.
A parte nisso tudo, a gente como falou, né, a questão do conteúdo, do que é feito nas igrejas, da nossa sociedade que vive sob demanda, a gente fica assim, né? Por que essas igrejas existem, né? Se existem pessoas que querem mudança, se existem pessoas que só querem ter uma aprovação da sua igreja para poder fazer as suas vontades e tal. Mas por que isso acontece? Porque existe alguém que tá lá na frente, que é o evangelho, o que é pregado naquele lugar, né? Eu não vou fazer citações de coisas que foram feitas. Se te deixar ver, se te deixar pegar, se tu desejar, é porque Deus pode te dar. Deus pode te dar. Ou você é o centro do coração de Deus. É, maravilha. São essas mensagens que a gente vê hoje, como onde é o centro dessa pregação? É no homem, é o seu bem-estar. Não, vem do jeito que você quiser. Deus te aceita do jeito que você é. Não precisa mudar. Não precisa mudar. Então, a gente vê, e claro, mais uma vez, com a internet, a gente chega pra gente tudo que é tipo de coisa. Nem que você não queira, Nem né? que você não queira. E assim, quando você quer, coloca lá no YouTube, pregação motivacional, vai aparecer. Eu vi recente um grupo de empresários que tinham lá um evento que é de coach, mas o cara consegue associar com o evangelho. Eu já vi que é um influenciador de finanças, que ele leu lá, eu li provérbios, eu vou falar sobre finanças, como você mudar de vida através de provérbios, porque agora eu entendi. E o cara faz cada atrocidade querendo vincular o evangelho, né? A esposa que coloca a Bíblia em tudo quanto é canto da sala. Enfim. Olha, a mulher... Não, para. Bicho, a mulher empedrou. A mulher construiu a casa e botou Bíblia no piso. Olha, mas eu vou defender. A palavra não diz pra gente construir nossa casa na rocha. Pois é. Rapaz, Edificar sobre a palavra. Ela fez certo. Eu vou te dizer. Não. Pode isso, Arnaldo, pode isso. A mulher sensata diz pra edifica o seu lado da palavra aí, ó. Vocês não estão pegando. Agora? Cara. Acordou, o gigante acordou. Especial do gigante, O gigante acordou, mano. Então, isso que o Negídio falou, dessa questão do coach, né, de usar provérbios e tal, cara, isso é uma atrocidade que, enfim, e isso não é uma coisa nova, né? Quando a gente tava conversando aqui, eu tava até colocando que é uma mudança, né? É a mesma coisa que com uma perspectiva diferente, a famosa teologia da prosperidade. Só que antigamente era prosperidade material, né? No meu tempo de adolescente, de criança, olhando pros meus pais, o povo querer, né, ser rico. Aí pra minha mãe, pra alguns amigos, assim, mais velhos, alguns adultos, o foco era, caramba, eu vou fazer isso para eu receber aquilo. É o famoso tomar lá da cá. Eu vou ofertar X, esse aqui já é quase o urubu do Pix, né? Eu oferto 100 para Deus me dar 1.000. E aí eu oferto 1.000 para Deus me dar 10.000. Então, assim, era um foco em muitos pregadores em que você tem que se tornar rico. Não ser rico é sinal de pecado, é sinal de demônio na sua vida. Só que hoje, com a mudança, inclusive, da sociedade, né? Hoje, o bem de valor para as pessoas não é mais o dinheiro, muitas vezes. É o bem-estar. Numa sociedade, muitas vezes, adoecida, rico não é aquele que tem dinheiro. Rico é aquele que está, né, de paz, com paz, consigo mesmo, e bababá. E esses caras sempre existiu. Eu vou citar daqui a pouco um exemplo, mas sempre existiu esses camaradas. E hoje no coach o cara vai fazer isso. Qual é o bem material? Qual é a prosperidade que ele quer te dar? Sinta-se bem consigo mesmo. O que você precisa não está fora de você, está dentro de você. Você não precisa ir para uma igreja, você não precisa abrir mão disso aqui, não. O que você precisa é se encontrar. A citação que eu falei que exemplifica isso e mostra que desde o período bíblico, né, a gente já tem esse mesmo padrão. É um exemplo lá de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, é o capítulo todo, mas eu vou ler só 2 versículos aqui, que faz alusão a uma história do Antigo Testamento, lá de antes, né, de Israel ser uma nação ali propriamente dita firmada na terra de Canaã, quando eles ainda eram nômades. Pedro vai falar sobre o caso de Balaão, né? Balaão é aquele exemplo de profeta que vai dizer aqui, 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer sobre Balaão, tendo abandonado, tá falando aqui dos falsos mestres, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça.
Balaão é aquele camarada que foi pago, né, pelos midianitas, se eu não me engano, falou assim, olha, eu vou te dar uma quantia, eu vou te dar muita coisa boa, vou te dar honras para você falar mal, né, para você lançar uma maldição sobre o povo de Israel. E aí a gente conhece a história, ele não fala porque Deus não deixa, a mula fala com ele e tudo mais, enfim. Mas vê que desde aquele período existiam pessoas que se aproveitavam da oportunidade para trazer uma prosperidade. Ali qual é a prosperidade que o rei dos midianitas queria? A destruição de Israel. E Balaão estava pronto para receber e fazer, né? Enfim, é um cuidado que a gente tem que ter e mostra que os falsos mestres não são de hoje, mas eles já estão há muito tempo. Eles mudam a forma, eles mudam a ênfase, mas eles estão aí, ao nosso redor. Inclusive, Paulo já ensinava sobre isso, a razão pela qual as pessoas buscam essas igrejas em que tem esses ensinamentos que satisfazem a vontade interna dela, quer seja a teologia da prosperidade, eu preciso de dinheiro ou eu quero dinheiro, quer seja sobre o conforto pessoal, eu quero que alguém fique 40 minutos dizendo lá o que me alegra, o que me conforta, que as minhas decisões são boas, que os meus erros não são tão graves assim. E Paulo fala sobre isso em um texto muito conhecido, quando ele escreve a Timóteo, seu jovem discípulo. Ele diz lá em 2 Timóteo 4, a partir do verso 2, ele fala: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. 3 coisas que o teólogo do coach não faz: repreender, corrigir e exortar. O pastor coach não faz isso. Com toda paciência e doutrina, com base na palavra. Então, positivamente, Paulo está dizendo: pregue a palavra. E a palavra tem ensino, tem correção e etc. Mas aí ele vai, no verso 3, vai tocar o ponto que a gente está tratando aqui. Ele vai dizer: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceiras do ouvido, serão atraídos. É isso que significa coceiras no ouvido. Juntarão mestres para si segundo os próprios desejos. É isso que esses homens oferecem. Eles são mestres segundo os desejos dos homens. Por isso que as igrejas são enormes, gigantes, porque é nada mais do que ir atrás dos seus desejos. Se existe um produto é porque existe quem consome, né? Exatamente. Então... E é interessante que no 5, quando ele vai dizer para Timóteo não ser assim, olha o que ele diz, é muito interessante. E aqui eu acho que é o ponto central dessas igrejas de coach. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Paulo toca na raiz do problema. Essas igrejas, tanto a igreja com a teologia da prosperidade, quanto a igreja da teologia de coach, o que elas querem? Elas querem vender uma igreja que não tem sofrimento. Aí Paulo diz: não, Timóteo, tu aguenta o sofrimento. Tu exorta, ensina e aguenta o sofrimento. A igreja não tem como separar a igreja do sofrimento. A igreja não foi o lugar para reunir as pessoas que seriam mais confortáveis e em paz do mundo. A igreja foi para reunir as pessoas neste mundo caído que tem sofrimento, a lidarem com isso sabiamente à luz do que o Senhor ensina. Sofrimento sempre vai vir, né? Sempre vai vir. É interessante que Jesus falou disso. Como pode essas igrejas quererem evitar? O sofrimento faria parte da vida cristã. Em algum momento, quando Jesus estava ali no final do seu ministério, ele está dando as últimas orientações para os seus discípulos, ali já está falando da obra do Espírito Santo, que em pouco tempo ele não estaria mais com eles. Ele ensina, isso aqui é importante, que quando tira o sofrimento da igreja, olha que prejuízo grande. Ele ensina que os sofrimentos da igreja se tornarão alegria. As pessoas vão nessas igrejas de coach atrás da alegria. Mas o Senhor Jesus disse: não, vocês vão sofrer como meus seguidores e isso depois se tornará alegria. Ele diz: olha, Jesus, João 16, a partir do verso 19, Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, porque ele disse que em pouco tempo ele não estaria mais lá com eles. E aí ele diz assim, quando Jesus vai responder ele diz assim: digo-lhes, lá no verso 20, que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará quando Jesus for.
Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria, ou se transformará em alegria. E aí, no final desse mesmo ensino, que é um ensino grande e contínuo de Jesus, ele vai dizer: eu lhes disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz. Nesse mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus está dizendo que os sofrimentos são necessários. Não procure uma igreja onde o seu coração é amaciado, onde tudo aquilo que você desejar, Deus pode lhe dar, onde você vai viver uma vida de alegria. Isso é mentira. Isso é mentira. Jesus ensinou para os discípulos. Se Pedro, Paulo, João, Tiago sofreram, você agora, quando chegou a sua vez, é a hora da alegria? É a hora que você vai viver sobre conforto? Olha, tem um texto que para mim é muito marcante. Ele está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do verso 21. Diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, Paulo e Barnabé. E aí diz, olha qual era o ensino de Paulo, de Barnabé para as igrejas que surgiam ali no Novo Testamento, na igreja primitiva, conforme narrado em Atos. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, essa aqui é demais, mostrando que através de muitas tribulações, na minha coisa que eu estava vendo aqui, é através de muitas dificuldades, através da minha tradução aqui, através de muitas dificuldades, nos importa entrar no reino de Deus. Nos importa entrar no reino de Deus. Então eles ensinavam: vocês vão amadurecer no meio do sofrimento. A igreja, vocês vão ser trabalhados. É importante que você entenda que o sofrimento faz parte do moldar da igreja. Tiago vai falar sobre isso. Tende por motivo de grande alegria o passar por todo tipo de provação, de dificuldade. Porque a provação da vossa fé produz perseverança. Eu estou parafraseando, talvez é mais ou menos assim o texto. A provação da vossa fé produz perseverança, a perseverança produz paciência, até que vocês sejam homens íntegros. Então, faz parte do moldar da igreja ou passar por sofrimento. Só que sofrimento não atrai, né? Sofrimento não enche igreja. Sim. Algumas enchem, graças a Deus a nossa enche. Mas ensinar essa verdade, ela geralmente ela não atrai. Então, para isso eu faço a balada Sunset, para isso eu faço uma igreja de shopping, para isso eu boto lá o camarada como é que ele fala? É ridículo, teu Meus amigo. lindos, Meus lindos, minhas lindas. Então, aqui na igreja a gente chama meus pecadores, minhas pecadoras. Lá é Então, meus lindos, minhas lindas. E a pergunta que surge disso, né, é tipo, qual é o perigo de você seguir esse evangelho que ignora o sofrimento, que só quer te dar conforto, né? Uma vez eu vi uma frase, eu tô cheio das frases hoje. É um frasista. Deve ser algum cara famoso aí, mas eu não lembro quem foi, que ele falava assim, ó, já que você não consegue fazer o pecado, o inferno ser atrativo, você tem que fazer o caminho até lá atrativo, né? Então, muitas vezes, quando você ignora isso, e o perigo é isso, é que você entorpece essas pessoas. Muitas dessas pessoas, a gente não pode ser leigo aqui, não pode ser ignorante. Muitas dessas pessoas não têm o coração transformado. E por não ter o coração transformado, como qualquer outra pessoa que vai ou não vai para a igreja, que frequenta ou não frequenta culto, está caminhando para o inferno. E essa pessoa, o perigo sobre essa pessoa que vai numa balada gospel, nesse tipo de igreja, é que ela está caminhando para o inferno, como a pessoa que está lá largada no alcoolismo, largada na sarjeta. Só que essa aqui pensa que ela está indo para o céu. Ela está entorpecida, está indo pro inferno anestesiada. Não, eu tô bem, porque eu canto sobre Jesus, eu bebo bebida sem álcool, eu ouço uma palavra todo domingo. Só que se não houver o verdadeiro evangelho, que é o que diz Paulo lá em Romanos 1,16, né? O texto que marcou e mudou a vida de Martinho Lutero. O evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. O verdadeiro evangelho. O falso evangelho, ele não faz nada. Então, esse eu acho que é o grande perigo, é que você está dedicando o seu tempo supostamente para mudar alguma coisa, quando você não está mudando nada.
você está caminhando para o mesmo lugar, você está ouvindo coisas que não te chamam a atenção. Ei, muda de caminho, não. Continua, vai dar certo, só que não vai dar certo. Você está... E esses pastores vão carregar essa culpa sobre si. Você está anestesiando uma alma a seguir para o inferno. E isso Deus vai cobrar. Ah, mas eu já vi uma vez um vídeo do cara falando assim, se desafiando, né? Não, se eu sou herege, então por que Deus não me fulmina? Se eu sou herege, por que o meu ministério tem crescido? Ele diz no vídeo. E aí ele confunde crescimento numérico com a aprovação de Deus. Não é isso. Na verdade, na história do cristianismo, a gente vê o contrário. Muitas vezes os caras mais populares, né, são falsos mestres. Porque o evangelho, como o pastor falou, é uma palavra que dói. Poxa, você vai sofrer. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir que eu sou lindo. Eu quero ouvir que Deus pode me dar aquilo que eu vejo. Então, por que Deus não me fulmina? Porque talvez Deus está te dando misericórdia para te se arrepender. Mas uma hora o Senhor vai cobrar essas almas que tu tem, né? Encaminhado, anestesiados pro inferno. Na integração, o pastor teve uma vez uma aula lá que o pastor Heiker foi falar. E ele estava falando sobre a questão do evangelho, né? De ser crente ou não e tal. Aí ele falou assim, irmão, faça uma avaliação. Se um ano, pega aquele pecado lá que o senhor faz. Se você não deixa de pecar nesse período de vida de crente, se tu não mudou em nada, tem alguma coisa errada contigo. Então, tipo assim, eu acho que essa é uma coisa, esse é o gancho para encerrar. Assim, a igreja que a gente tá falando das igrejas que tem sido, que a gente vê como problemáticas, que são problemáticas, mas a gente quer apontar qual a igreja certa, né? Onde a gente deve estar, onde a gente deve depositar nosso coração, que é em Deus, né? Mas onde a gente deve estar, em que ambiente, né? A igreja que a gente fala como a certa é aquela que gera transformação, que tem uma mensagem que é mais dolorosa, mas que ela é importante para a transformação da nossa vida. Se a gente não é transformado no nosso dia a dia, como o Arnold estava falando, anestesiadamente, a gente vai para a porta mais larga. Eu acho que a resposta, uma das respostas, talvez a mais resumida para essa pergunta, né? Qual é a maneira certa do evangelho? Qual é a igreja certa? Eu creio que a igreja certa é aquela igreja verdadeira que prega o Cristo da cruz. É uma igreja que segue os padrões bíblicos. E aí, para isso, você precisa conhecer os padrões bíblicos, né? Que provavelmente a gente vai falar aqui um pouco. Mas a igreja certa não é, a gente não vai ser aqui também aquele cara, não. É a denominação, né? Batista. Sim. É como as seitas fazem. Não, você só vai ser salvo se você for da Adventista. Você só vai ser salvo se você for dos Mormons, da igreja católica. Não. A igreja certa é aquela que prega o Cristo crucificado, que é pautada no ensino bíblico e que busca viver a realidade do evangelho. Que busca viver a transformação, que se expressa na transformação, numa mudança de vida. O pastor André falou aí da igreja primitiva, talvez seja o melhor exemplo. Irmãos que se reuniam, que partilhavam da ceia, eram batizados, que estavam ali sofrendo e queriam e consideravam o sofrimento como algo positivo, porque eles estavam imitando a Cristo, se reuniam semanalmente para estar em comunhão. Enfim, são diversos padrões, mas eu creio que essa seja a resposta resumida, né? O ponto que nós devemos aprender, e é o que você deve buscar quando você procurar, é uma igreja em que todas as áreas, desde a arquitetura e principalmente o ensino, estejam baseados na Escritura. A forma de adoração, nós falamos desses 3 critérios, caráteres aqui, né? Então, que esteja baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela exorta, ela ensina, ela nos chama a quebrar a nossa vontade. Isso dói. Nos chama a quebrar nossa vontade, fazer a vontade de Deus. A igreja é para adoração a Deus. O culto tem uma liturgia que Deus estabeleceu de forma que lhe agrada, com oração, louvores, etc. Então, tudo que a gente está falando aqui não é porque a gente estudou sobre igreja e aprendeu sobre igreja, mas é porque está na palavra de Deus. A palavra de Deus ensina todas essas coisas. Então, quando você está numa igreja que isso não é ensinado, então você deve procurar uma outra igreja. É assim que funciona. Respondendo a pergunta que eu fiz lá no início, para a gente já avançar para o final, a igreja deveria buscar ser pop? Não, a igreja não deve buscar ser pop. A igreja
não deve ser movido por pragmatismo. Quanto mais pessoas eu atraio, melhor. É isso que essas igrejas que fazem tudo isso que a gente conversou aqui faz. A igreja deve ser movida pela fidelidade. Isso que deve mover a igreja. Eu sou fiel à palavra, ainda que em alguns momentos isso afaste as pessoas. Eu sou fiel à palavra na forma como eu penso a minha igreja, a organização, o templo que oferece, ainda que isso não seja tão atrativo para o mundo. Eu sou fiel à palavra, ainda que a minha pregação vá machucar, vá deixar as pessoas tristes, vai incomodar o pecado das pessoas. É isso que a igreja precisa. A igreja é a noiva de Cristo. E da noiva se espera fidelidade ao marido. Esse é o dever da igreja. Ser fiel a Cristo acima de tudo. E é com isso que a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Agradecer a você que assistiu até aqui. Quiser acompanhar mais assuntos, vai lá no Instagram, comenta aí nos comentários do YouTube, deixa sugestão de assunto. Fala o que tu acha, alguma curiosidade, alguma igreja diferente que tu já circulou. Tem umas aí, mano, toda preta, mano. Pula fora. Mas é isso, gente. Muito obrigado por mais esse episódio que você participou, assistiu até aqui. Um abraço e até o mês que vem. Alô.